Vou compartilhar uma história notável sobre uma enfermeira aposentada chamada Clara, uma mulher que testemunhou muitos eventos incomuns durante sua carreira, especialmente quando as pessoas estavam próximas do fim de suas vidas. Mas a experiência que se destaca acima de todas as outras, aquela que deixou uma marca indelével em sua família, aconteceu quando Clara estava com sua própria avó durante seus momentos finais. Esta história não é apenas sobre perda. É sobre algo extraordinário que mudou a forma como Clara e sua família viam a vida e a morte. É uma história que ainda causa arrepios em quem a ouve. E acredito que ficará com você, assim como ficou com Clara e seus entes queridos por todos esses anos. Clara passou décadas trabalhando como enfermeira, cuidando de doentes e moribundos, então ela viu sua cota de coisas estranhas e inexplicáveis. Pacientes às vezes diziam coisas que não faziam sentido, ou pareciam ver pessoas que não estavam no quarto. Clara sempre atribuiu isso à mente pregando peças durante aqueles momentos finais e frágeis. Mas nada poderia tê-la preparado para o que aconteceu quando sua própria avó, uma mulher doce e gentil chamada Margaret, estava em seu leito de morte. Margaret viveu uma vida longa e plena, e agora, aos 87 anos, seu corpo estava cedendo. Clara, junto com seu pai, Robert, que era filho de Margaret, decidiu ficar ao lado dela durante o que sabiam que seria sua última noite. Os dois sentaram no pequeno quarto mal iluminado de Margaret, em sua casinha pitoresca nos arredores da cidade. O quarto tinha um leve cheiro de lavanda, um aroma que Margaret sempre amou, e os únicos sons eram o tic-tac suave de um velho relógio na parede, e a respiração rasa e irregular de Margaret. Clara e Robert puxaram cadeiras para perto da cama, determinados a vigiar durante a noite. Robert, na época, era um homem de lógica e razão. Ele se identificava como agnóstico, alguém que não acreditava nem desacreditava em um poder superior ou vida após a morte. Ele estava lá por amor à sua mãe, mas não esperava nada além da realidade física de sua partida. Clara, por outro lado, tinha visto o suficiente em sua carreira de enfermagem para manter a mente aberta, embora não tivesse certeza do que acreditava sobre a vida após a morte. Conforme a noite avançava, Margaret ainda estava acordada, e falava com Clara e Robert com uma clareza surpreendente para alguém tão perto do fim. Sua voz era fraca, mas suas palavras estavam cheias de preocupação por eles. Ela disse a Clara e Robert que não precisavam ficar com ela a noite toda. Ela insistiu que deveriam ir para casa, descansar e não se preocupar com ela. Clara, sempre a neta carinhosa e enfermeira, recusou gentilmente. Ela se inclinou mais perto de Margaret e disse: "Você pode descansar, vovó. Feche os olhos e durma. Nós iremos para casa depois disso." Robert assentiu em concordância, embora seu rosto mostrasse a tensão de ver sua mãe se desvanecer. Ambos sabiam que o fim estava próximo, mas não suportavam deixá-la sozinha. Não muito tempo depois dessa troca terna, ficou claro que Margaret estava deslizando para o outro lado. Sua respiração ficou mais trabalhosa, e seus olhos pareciam focar em algo distante, algo além do quarto. Clara, com seus anos de experiência, reconheceu os sinais. Ela segurou a mão frágil de Margaret, sentindo a frieza de sua pele, e sussurrou palavras suaves de conforto. Robert sentou em silêncio, suas mãos apertadas no colo, tentando se manter forte. Mas então algo inesperado aconteceu. Margaret, que estava tão quieta e fraca momentos antes, de repente começou a falar novamente. Sua voz estava mais clara do que estivera durante toda a noite, quase como se tivesse encontrado um surto de energia de algum lugar profundo dentro dela. O que mais impressionou Clara e Robert foi que Margaret não estava falando com eles. Pelo jeito que falava, o tom de sua voz era como se estivesse tendo uma conversa com um velho amigo, alguém que não via há anos. Suas palavras
eram calorosas e familiares, cheias de uma alegria que não combinava com o clima sombrio no quarto. Clara e Robert trocaram olhares perplexos, incertos do que pensar sobre isso. Então, Margaret disse algo que fez seus corações pularem numa batida. Ela mencionou uma pessoa famosa do Reino Unido, alguém bem conhecido pelo público, um nome que parecia completamente fora de lugar naquele momento quieto e íntimo. Ela falou como se tivesse acabado de receber notícias sobre essa pessoa, como se alguém tivesse lhe contado algo importante sobre ela. Clara e Robert não sabiam o que pensar. A princípio assumiram que Margaret estava simplesmente delirando, sua mente vagando enquanto seu corpo se desligava. Afinal, não era incomum que pessoas em seus momentos finais dissessem coisas aleatórias ou imaginassem conversas que não eram reais. Clara tinha visto isso muitas vezes em sua carreira como enfermeira. Ela achou que Margaret estava apenas confusa, misturando memórias ou sonhos com a realidade. Robert, sempre cético, concordou. Ele sussurrou para Clara que sua mãe provavelmente estava apenas dizendo coisas sem sentido, que era um sinal de que estava muito perto do fim. Ambos tentaram ignorar isso, focando em ficar ao lado dela e garantir que ela sentisse sua presença. Não demorou muito após aquele momento estranho que Margaret deu seu último suspiro. Sua passagem foi pacífica, quase como se tivesse simplesmente adormecido. Clara sentiu um nó na garganta ao verificar o pulso e não encontrar nenhum. Ela olhou para Robert, cujos olhos estavam cheios de lágrimas, e eles ficaram sentados ali por um tempo em silêncio, agarrando-se à memória dos momentos finais de Margaret. Eles sabiam que tinham perdido alguém insubstituível, mas também sentiram um alívio silencioso por ela não estar mais sofrendo. A noite tinha sido longa e emocional, e ao amanhecer, eles começaram a se preparar para os dias difíceis que viriam. Na manhã seguinte, Clara e Robert ainda estavam na casa de Margaret, tentando processar sua perda. Eles tinham o rádio ligado ao fundo, um pequeno aparelho na bancada da cozinha, sintonizado em uma estação de notícias local. Eles não estavam realmente ouvindo, apenas deixando o som preencher o espaço silencioso enquanto tomavam café e conversavam sobre os preparativos do funeral. Mas então o primeiro anúncio do dia chamou sua atenção. A voz do âncora de notícias era clara e sombria, ao relatar que a mesma pessoa famosa que Margaret havia mencionado na noite anterior, falecido durante a noite. Clara congelou, sua xícara de café a meio caminho dos lábios. Os olhos de Robert se arregalaram em descrença. Eles se encararam, incapazes de falar, enquanto a realidade do que acabaram de ouvir se assentava. Não havia como Margaret soubesse da morte dessa pessoa. A notícia não tinha sido pública até aquela manhã, e Margaret estava acamada há semanas, sem acesso a informações externas. Ela não estava assistindo televisão, lendo jornais ou mesmo falando ao telefone. No entanto, de alguma forma, em seus momentos finais ela havia falado dessa pessoa como se tivesse sido informada sobre sua passagem por outra pessoa. Alguém que não estava no quarto com Clara e Robert. Era como se quem quer que Margaret estivesse falando naqueles últimos minutos, tivesse compartilhado essa notícia com ela muito antes de se tornar pública. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao lembrar da forma como a voz de Margaret havia mudado, da maneira como ela parecia tão certa do que estava dizendo. Robert, que sempre foi um homem de dúvida quando se tratava de questões de fé ou vida após a morte, ficou abalado até o âmago. Ele não conseguia explicar o que havia acontecido, e pela primeira vez na vida, começou a questionar suas crenças agnósticas. Clara também se viu repensando tudo o que achava que sabia sobre a morte. Como enfermeira, ela sempre focou nos aspectos físicos do morrer. O batimento cardíaco desacelerando, a respiração enfraquecendo. Mas agora ela não podia ignorar a possibilidade de que havia algo mais, algo além do que a ciência poderia explicar.
A experiência deixou Clara e Robert atordoados, e eles frequentemente falavam sobre isso nas semanas e meses que se seguiram, tentando entender tudo. Anos depois, Clara ainda fica arrepiada ao lembrar daquela noite. Ela ainda pode visualizar o rosto de Margaret, a forma como seus olhos pareciam se iluminar enquanto falava com alguém que eles não podiam ver. Ela ainda pode ouvir a voz do locutor do rádio confirmando a notícia que Margaret de alguma forma sabia horas antes. Clara frequentemente se pergunta com quem Margaret estava falando naqueles momentos finais. Era um ente querido que havia partido antes dela, vindo guiá-la para o outro lado? Era um vislumbre de um mundo além deste, um lugar onde o tempo e o conhecimento funcionam de maneira diferente? Clara não tem as respostas, mas sabe de uma coisa com certeza: aquela noite a mudou para sempre. Robert também nunca foi o mesmo após a morte de sua mãe. O homem que uma vez zombava da ideia de vida após a morte, se viu incapaz de negar o que havia testemunhado. Ele começou a ler livros sobre espiritualidade e experiências de quase morte, buscando respostas para as perguntas que agora o assombravam. Ele e Clara frequentemente sentavam juntos, compartilhando suas memórias de Margaret e discutindo o que acreditavam que poderia acontecer após a morte. Robert não se chamava mais de agnóstico. Em vez disso, admitiu que havia algo lá fora, algo que ele não conseguia entender completamente, mas que não podia mais ignorar. Esta história, como contada por Clara, é uma que permanece na mente muito depois de ser ouvida. É um lembrete de que a morte pode não ser o fim, que pode haver mais em nossa existência do que podemos ver e tocar. Clara acredita que a alma de Margaret não simplesmente desapareceu quando seu corpo parou de respirar. Ela acredita que Margaret seguiu para outro lugar, um lugar onde foi recebida por rostos familiares e onde continua a existir de alguma forma. Clara encontra conforto nesse pensamento, e isso a ajudou a superar a dor de perder outros entes queridos ao longo dos anos. Enquanto conto a história de Clara, não posso deixar de sentir um senso de maravilha eu mesmo. Penso nos mistérios da vida e da morte, nas coisas que não podemos explicar, mas que podemos sentir em nossos corações. A experiência de Clara com sua avó Margaret é um exemplo poderoso de como a fronteira entre este mundo e o próximo pode ser mais fina do que pensamos. É uma história que desafia o ceticismo e nos convida a considerar a possibilidade de uma vida após a morte, um lugar onde nossos entes queridos nos esperam, onde as notícias viajam mais rápido do que aqui e onde a alma encontra paz. A vida de Clara como enfermeira lhe deu inúmeras histórias de perda e cura, mas nenhuma se compara à noite em que ela ficou com Margaret. Naquela noite, em um pequeno quarto cheio de amor e tristeza, Clara e Robert testemunharam algo que nunca poderiam ter imaginado. Eles ouviram Margaret falar de uma morte que ela não deveria saber, e sentiram a presença de algo maior do que eles mesmos. É uma memória que Clara carrega consigo sempre, uma memória que moldou suas crenças e lhe deu esperança. E agora, enquanto compartilho essa história com você, espero que ela deixe você com um senso de curiosidade e maravilha sobre o que está além desta vida, assim como fez com Clara e sua família.